Olá, terceira série, tudo bem, terceirão? Meninos, vamos para a nossa primeira aula de história desta semana. Vamos continuar falando a respeito de atividade clássica, a Roma Antiga. Falaremos agora sobre a crise da República Romana. Falaremos a respeito dos conflitos e das guerras civis que aconteceram em Roma, que foram característicos dessa crise da República Romana. Falaremos sobre o governo dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Falaremos sobre os governos dos militares Sila e falaremos a respeito do governo de Mário. E também falaremos sobre o primeiro triunvirato e segundo triunvirato e a transição da República para o Império. Então, vem comigo. Bora lá, terceirão. Bora começar a aula de hoje. Nós estudamos na aula passada, nós paramos falando a respeito da expansão territorial romana. Vimos que após as chamadas Guerras Púnicas, que foi a guerra entre Roma e Cartago, Roma consegue destruir completamente a cidade de Cartago e passa a ter o controle não somente do Mediterrâneo Ocidental, mas também passa a ter o controle da região do Mediterrâneo Oriental, formando aquilo que eles chamariam de Mare Nostrum, que é a palavra latina para nosso mar. Vimos também na última aula que a expansão territorial fez com que Roma empreendesse inúmeros conflitos, inúmeras guerras de conquista. E isso fez com que os romanos usassem constantemente o seu exército. E para lutar nessas guerras de conquista, foi feita a convocação de plebeus, que passaram a lutar na condição de soldados. Esses plebeus que nós vemos na pirâmide social romana, que eles eram responsáveis pela atividade agrícola e também pelas atividades comerciais, eles tiveram que abandonar as terras onde eles plantavam para poder lutar no exército romano. Vimos que por causa disso, essas terras ficaram abandonadas. E aí o Estado romano, ele pegou, ele incorporou, ele nacionalizou essas propriedades. E as famílias que viviam nessas terras, elas foram expulsas e foram obrigadas a empreender o que nós chamamos de êxodo rural. Saíram do campo e foram para a cidade. As propriedades que agora o Estado havia tomado, o Estado romano deu para as famílias patrícias mais ricas, aprofundando a crise social, a desigualdade social, a concentração de renda e a concentração fundiária, terceirão. E o que é a concentração fundiária, tio? Eu estou me referindo à concentração de terras, que ficou na mão de uma minoria, enquanto a maioria não tinha nem onde cair morto. Resultado, nós tivemos um aumento em níveis exponenciais de tensão social entre as camadas mais baixas da população, as camadas pobres, em relação às camadas mais ricas. Esse é o primeiro problema que surge em decorrência da expansão territorial romana. O segundo problema é de que o exército, como ele foi constantemente requisitado e estava vencendo diversas batalhas, fez com que os generais pudessem ter uma relação de prestígio. E nessa relação de prestígio, eles passaram a querer ter mais poder. Então eles passaram também a reivindicar o controle da República Romana. Passaram a disputar o controle querendo assumir a posição de cônsules, a posição de integrantes do consulado romano. Então essa disputa de poder lá no topo da pirâmide, tá certo? E as tensões sociais provocadas justamente pela crise relativa aos plebeus, fez com que acontecessem guerras civis durante o período final da República Romana. Para tentar equacionar esse problema, surgiram alguns políticos, como por exemplo os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Eles tentaram empreender algumas reformas, que eles eram tribunos da plebe, e vocês estão lembrados que tribuno da plebe é um cargo que surgiu em decorrência justamente das reivindicações feitas pelos plebeus lá no início da República Romana. O tribuno da plebe ele tinha o direito, por exemplo, de vetar as leis propostas e aprovadas pelo Senado. Bem, Tibério Graco, ele tenta implementar algumas reformas para aliviar essas tensões sociais.
E uma reforma que ele implementa, ou ele tenta implementar, é a chamada reforma agrária. Terceira série, prestem bem atenção. Quando nós falamos a respeito de reforma agrária, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o chamado MST. Hoje em dia, como é que é feita a reforma agrária no Brasil? Bem, o governo brasileiro ele chega e observa que tem terras improdutivas, ou seja, terras que não estão cumprindo a sua função constitucional de finalidade econômica, estão servindo apenas para concentração fundiária. O governo ele oferece para o dono daquela terra a oportunidade de venda, melhor dizendo, a oportunidade de compra. Então ele chega e propõe comprar aquela terra, aquele terreno. É claro que é feita uma avaliação, pelo menos em tese, tá certo? No papel é feita uma avaliação e após essa avaliação e o dono da terra concordando, ele vende a propriedade para o governo federal. E aí o governo federal, o que é que ele faz? Ele pega aquela propriedade que ele acabou de adquirir e ele entrega para as pessoas que não têm terra para poder trabalhar. Ele entrega para pequenos agricultores ou para pessoas que são sem terra. Tá certo? A reforma agrária, hoje em dia no Brasil, ela funciona desse jeito. A proposta de Tibério Graco era bem interessante. A proposta de Tibério era o seguinte: não tem as terras que já pertenciam ao governo da República Romana, que já pertenciam ao Estado romano, ele pegaria parte destas terras que já eram públicas e entregaria para os plebeus, para a família dos soldados plebeus. Aí você diz assim, mas por que isso, professor? Porque os soldados, os chamados praças, é o que nós chamamos as pessoas que são militares, mas que são de baixa patente, que são soldados, cabos e sargentos, por exemplo. Esses soldados, na época do Império da República Romana, eles não recebiam nenhum tipo de remuneração. O que eles recebiam apenas era comida para poder matar a sua fome. Mas entenda, os plebeus que estavam lutando nas guerras, eles não tinham como poder repassar comida para a sua família que ficou lá em Roma. Então, muitos desses familiares estavam morrendo de fome. Entenderam? Esses soldados, eles não eram soldados profissionais. Eles não recebiam soldo, que é o nome que se dá ao salário pago para os militares. Então, no caso, fornecendo a terra, haveria condições daquela família poder se sustentar, para poder ter a produção de subsistência. Só que os patrícios, eles não gostaram da proposta feita por Tibério Graco. Tanto é que os generais que se opuseram juntamente com os patrícios mais ricos, eles assassinaram Tibério Graco no ano de 133 a.C. 10 anos depois, pode passar, no ano de 123 AC, foi a vez do outro irmão de Tibério, o Caio Graco, assumir a posição de tribuno da plebe. Caio Graco ele já consegue ter um pouco mais de sucesso em relação ao seu irmão. Ele consegue aprovar a lei frumentária. Essa lei frumentária ele reduz o preço do trigo. E o trigo, vocês sabem tão bem quanto eu, o trigo ele é matéria-prima para a fabricação do pão, por exemplo. Então, no caso, essa medida adotada pela lei frumentária, aprovada durante a administração de Caio Graco, possibilitou com que a situação que era dramática dos plebeus fosse ao menos amenizada. Sai Caio Graco e quem é eleito para o cargo de cônsul em Roma é o general Mário. Mário ele assume o consulado no ano 107 a.C. e ele empreende várias reformas no exército romano que vai ajudar os plebeus, como por exemplo a criação de soldos, que é um salário para os soldados, dando assim uma forma de sustento para eles e permitindo a participação dos soldados plebeus na divisão dos despojos de guerra.
E o que é despojo de guerra, professor? Despojo de guerra, terceira série, é justamente os bens que eram possuídos pelos vencedores em uma guerra. Então, vamos imaginar, Roma conquistou Cartago. Então, todos os bens que existiam em Cartago, bens móveis, etc., eles eram repartidos. São chamados despojos de guerra. Antes desta reforma feita pelo general Mário, esse despojo de guerra ele era incorporado, ele era tomado pelos oficiais do exército romano, pelos generais, por exemplo. Então, os soldados eles não tinham direito à parte do despojo. Agora não. Parte dos despojos de guerra eram entregues também para os soldados que haviam lutado. Bem, sai o general Mário e entra o general Sila. Sila, quando ele assume o poder no ano 82 a.C., ele passa a ter atitude ditatorial. E isso faz com que ele venha a ser derrubado do poder no ano 79 a.C. E com a queda do general Sila, nós temos 3 militares que assumem o poder em Roma. Quando eles assumem o poder em Roma, eles formam o chamado triunvirato, que foram 2, primeiro e segundo triunvirato. O primeiro triunvirato, queridos, era formado pelos seguintes generais. Nós tínhamos Júlio César, Pompeu e Crasso. Cada cônsul que compunha esse triunvirato, ele era chamado de triúnvaro. Crasso morre em 53 a.C. O morrer, terceira série, é assim. Foi uma morte natural. Tipo assim. Boiou no rio. Tranquilo. De boa. Coisa assim. Bem sossegada. Tá certo? Aí ele chegou e encontraram o corpo dele boiando no rio. Assim. Foi um acidente que aconteceu com o Crasso. Foi um acidente. E aí vocês sabem que começa uma disputa entre Júlio César e Pompeu. Pompeu ele fica na cidade de Roma, enquanto Júlio César está participando da luta contra os gauleses. Quem já assistiu aquele desenho de Obelix e Asterix, tá certo? Fala justamente da guerra dos romanos contra os gauleses. Tá certo? Obelix e Asterix fala a respeito das conquistas de Júlio César. Os gauleses toda hora tentando evitar o máximo possível que Júlio César conseguisse vencer a guerra. Tá certo? É um desenho feito pelos franceses que vale a pena vocês assistirem para se divertir um pouquinho nesse período de quarentena. Mas, voltando, Júlio César ele tinha o apoio, o apreço de vários dos seus soldados, que o apoiavam de forma praticamente incondicional. Só que Pompeu ele queria ter o controle total de Roma. Para isso, ele precisava matar Júlio César. Assim como Crasso ele teve seu momento de desaparecimento, Júlio César, na concepção de Pompeu, também deveria desaparecer. Pompeu ele tinha o apoio do Senado romano. E aí ele consegue obter do Senado a declaração de deposição de Júlio César do triunvirato. Agora, Júlio César ele não se conforma com isso. Ele decide marchar sobre a cidade de Roma. E aí vai junto com seus soldados leais, vai até a Península Itálica e vai chegando perto da cidade de Roma. E foi justamente às margens do rio Tibre, na divisa com a cidade de Roma, que Júlio ele pronuncia aquela célebre frase: vim, vi e venci. Ele invade a cidade de Roma, Pompeu entra em desespero, foge, Júlio César vai no encalço dele e mata Pompeu. Agora Júlio César ele assume o controle em Roma. Mas isso não agradou o Senado, que viam em Júlio César uma tentativa de acabar com a República e implementar o Império. Tanto que os senadores, eles decidem conspirar contra Júlio César, e Júlio César ele é assassinado nas escadarias do Senado no ano de
no ano 44 a.C. E quem é uma das pessoas que mata Júlio César? O filho adotivo de César, Brutus. Brutus, que era sobrinho de César, mas que foi criado como filho, foi uma das pessoas que apunhalou César pelas costas. César foi morto com várias apunhaladas. Diz que no momento enquanto ele estava sendo apunhalado, ele olha para Brutus e diz: até tu, Brutus, Brutus, meu filho. Com isso, Júlio César morre. É o fim do primeiro triunvirato. Mas se vocês estão pensando que acabou os problemas de Roma, vocês estão redondamente enganados. Isto porque Otávio, que também estava sendo criado como filho, que tinha sido criado como filho por Júlio César e era sobrinho de Júlio, Otávio ele se junta para poder se vingar daquelas pessoas que haviam matado Júlio César. E aí, meninos, foi uma verdadeira caça às bruxas. O que teve de corpos aparecendo misteriosamente pelas ruas da cidade de Roma e também boiando pelo rio Tibre não estava no gibi. Entre os corpos que apareceram foi de quem? Quem? Brutus. Tá certo? Brutus também apareceu morto. E agora é formado o segundo triunvirato, que era composto justamente por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Eu esqueci de falar de que durante o governo de Júlio César surgiu a figura de uma pessoa bastante sedutora. E essa pessoa, o nome dela é Cleópatra. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dela. Cleópatra era a rainha do Egito e era considerada a mestre da sedução. E ela deixou Júlio César arriado os quatro pneus, para não utilizar uma outra palavra, tá certo? Que eu não posso usar essa palavra em relação a ela. Eu não sei o que essa mulher tinha, o que é que ela fazia, mas eu sei que ela deixava os homens enlouquecidos. Mas ela fez isso porque ela utilizou o próprio corpo para poder conseguir favores políticos, a sua manutenção à frente do governo do Egito. Com a morte de Júlio César, Cleópatra se resguarda. Agora surge um novo triunvirato e Cleópatra seduz um dos triúnvaros, Marco Antônio. E ela passa a ter um caso com Marco Antônio. Bem, meninos, se vocês acham que a relação dos três triúnvaros nesse segundo triunvirato foi uma relação pacífica, estão redondamente enganados. Lépido aparece também morto. Tá certo? Fique aí na cabeça de vocês a teoria da conspiração. Agora a disputa está entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio agora se refugia no Egito e ele tenta derrubar Otávio. Otávio percebe que a única forma de se consolidar no poder seria justamente matando Marco Antônio. Temos uma guerra entre Marco Antônio e Otávio, com apoio de Cleópatra. Cleópatra apoia Marco Antônio na luta contra Otávio. Marco Antônio ele perde. As tropas egípcias elas não conseguem fazer frente às tropas leais a Otávio. Resultado, Marco Antônio ele se mata e Cleópatra se refugia em um templo egípcio e pega uma cobra e faz com que essa cobra morda um dos seus seios. E assim Cleópatra morre. Quando Otávio chega no Egito, encontra o corpo do seu rival e encontra também o corpo da rainha Cleópatra. Agora Otávio está com o caminho aberto para poder se tornar o todo-poderoso de... Pode passar. O todo-poderoso de Roma. Pode passar. Ele consolida o seu poder no ano 27 a.C. e põe fim à república, recebendo vários títulos, o título de príncipes, o título de sumo pontífice e finalmente o título de Augusto. É o fim da república e o início do império, agora com Otávio se chamando o primeiro dos grandes Césares. Mas isso é uma outra história que falaremos na próxima aula. Meninos, só para poder terminar, foi autorizado pela coordenação que nós possamos fazer um momento de tira dúvida através do Hangout,
que é um aplicativo que está dentro do portal da plataforma Plural, tá certo? Então eu vou estar marcando com vocês nos próximos dias, ainda esta semana, o momento Tira Dúvidas, tá ok? Tem atividades postadas, que estão sendo postadas junto com esse vídeo para vocês fazerem. Até a próxima aula.